aqui a régua, né, impressa no papel A4, foi feito 2 pedaços para dar o tamanho que é a bola de isopor, então foi feito esse emendo aí. E confere aí com a trena que tá tudo de acordo, né? Então, conferindo aí a régua com a trena, batendo aí 49 centímetros. Aí os 2 palitos, mesmo tamanho, de 20 milímetros, 2 centímetros. Exatamente do mesmo tamanho. E aí é a bola de isopor, né? Uma bola de isopor de 150 milímetros. Eu coloquei 2 palitos, né, para representar as duas cidades. Né? Então vamos fazer o teste aí para uma bola de isopor, que é uma prática que a gente consegue visualizar, para depois fazer na cidade real aí. Então no primeiro palito, né, no palito no P2, por exemplo, a gente tem aí 19 milímetros de sombra, né? 19 milímetros de sombra aí no ponto 2. A sombra está indo para o lado sul e a distância de um palito para o outro é de 50 milímetros. E no ponto 1 o sol aí tá a pino, então não tem sombra, representando aí, né, uma cidade que esteja passando, por exemplo, pelo solstício. Então, representando um lado indo para o sul e o outro a pino, né? E vamos depois fazer o cálculo disso aí. Aí o sol, fazendo com o sol real, porque com a lâmpada não dá certo. E no segundo exemplo, eu tenho uma cidade com P1, né, com a sombra indo para o norte a 6 milímetros, para o norte, como podem ver aí. E uma outra representada pelo P2, uma sombra indo para o sul, né, aí quase 10 milímetros, mas eu considerei 10. Né, é só aproximação mesmo, só para a gente ter uma noção. Então uma sombra está indo para um lado para o outro, certo? A distância também de 50 milímetros. E o sol, aí como vocês podem ver, iluminação natural. Então aqui nos cálculos eu tenho o seguinte, né? Eu tenho as duas situações, né? A primeira situação do ponto 1 ao ponto 2, onde eu tenho os palitos aqui com 20 milímetros, né? Tanto do ponto 1 quanto do ponto 2, a distância entre elas é de 50 milímetros. Né? Eu tenho umas pequenas regras a respeitar aqui, ó. Quando o sentido das sombras for igual, né? Por exemplo, for todas para o norte ou todas para o sul, né? Eu tenho que subtrair os ângulos. Né? E quando o sentido das sombras for diferente, né? Tipo uma vai para o norte, outra para o sul, outra, ou então vai para o sul, vai para o norte, vice-versa, eu tenho que somar os ângulos. No caso aqui, nos dois exemplos, né, uma deu o sol a pino, né, então aqui não tem sombra, então não deu ângulo nem para o norte nem para o sul, então não leva em consideração isso aqui, só subtrai mesmo. Aliás, só usa o ângulo que der mesmo, né? No caso aqui, só deu sombra para o sul, no pino 2 deu 19 milímetros, né? Considerando uma altura de 20 milímetros, então chegamos no ângulo de 44 graus. E aqui na cidade, né, no exemplo 2, né, deu do ponto 1 ao ponto 2, também tem 50 milímetros de distância um para o outro, só que no pino 1 deu 6 milímetros para o norte, sombra para o norte, e aqui no ponto 2 deu 10 milímetros indo para o sul, para o lado sul. Então nesse caso eu tenho que somar, porque eles deram sentidos diferentes, eu somo. Então 17 graus mais 27 graus deu 44 graus. Então 44 graus, e aqui também deu 44, porque só deu 44 nesse lado, aqui deu 0. Então nem soma e nem subtrai. Chegando no cálculo, né, então eu faço uma regra de 3, né, uma regra de 3 simples, onde aqui eu pego um ângulo dividido pelos 360 e
Depois eu pego a distância entre os pontos e divido por x. Então, substituindo aqui, né, ficou 44 e aqui a distância ficou 50. Então, 44 vezes x deu 44x. 360 vezes 50 deu 18.000. X continua, o 44 passa a dividir para o outro lado. Então, 18.000 dividido para 44 deu 409,03 milímetros. E a mesma coisa vai dar para o outro, porque também deu 44. E a distância é a mesma, e todos na mesma bola de isopor, né? Então, chegou no mesmo resultado, né? O raio da bola de isopor, como eu já falei, é de 75 milímetros, o diâmetro de 150 milímetros e a circunferência é de 471,23 milímetros. Então, dando uma diferença aí de um pouco menos de 70 milímetros, né? Então, a diferença é muito pouca, né? Quase, vamos dizer que 60 milímetros, ok? De diferença. Então, é uma diferença aí pouquíssima, né? Então, vamos ver aqui o seguinte. Então, o desafio é esse. Vamos fazer, né, agora no mundo real, né, só levando em consideração o seguinte, é que para que esse cálculo seja justo, a gente tem que pegar duas cidades estando no mesmo meridiano ou bem próximos, né? O Sol tem que estar no meio-dia solar. A gente faz um cálculo meio-dia solar e medir ao mesmo tempo. Podemos fazer uma videoconferência e medir ao mesmo tempo o tamanho da sombra, né? E temos que saber a distância em linha reta entre essas cidades. Com isso, nós vamos fazer o mesmo exemplo que foi feito na bola de isopor, provando que o cálculo, a bola de isopor foi feita para provar que o cálculo ele dá certo, ok? Então, como a bola é muito pequena, qualquer diferença aqui é grande, né? Mas na real, né, a diferença aí vai ser bem próxima, né? Então não vai ter tanta diferença aí para questionamentos. E podem fazer em vários exemplos e sempre vai dar igual. Sempre vai dar a circunferência da Terra, tá? Então, o desafio que eu deixo é esse. Para quem quiser fazer comigo, né, escolher duas cidades e com o mesmo meridiano e fazer esse experimento. Fazer a medição da sombra, né? Vamos fazer no mesmo horário, sendo no mesmo dia, no mesmo horário, que tenha que ser no meio-dia solar, e a gente tira a medida da sombra e faz esse mesmo cálculo aqui. Vamos chegar na circunferência da Terra. Então é isso aí, abraço a todos.